Nós falamos aqui há alguns dias sobre oração. Eu acredito que todo mundo crê na importância da oração. Como a oração é importante? A ciência, se você entrar no Google e ver lá os benefícios da oração, você vai ver que não é religião. Não foram religiosos que escreveram, foram cientistas que fizeram pesquisas, que ligaram máquinas em pessoas e que descobriram o quanto a oração é benéfica para a saúde, o quanto a oração é benéfica para as emoções, o quanto a oração é maravilhosa para a nossa vida, para as emoções, para a saúde, para o físico, para a alma. Então é inegável os benefícios da oração. E por que nós temos tanta dificuldade em orar? Por que tão poucas pessoas oram? Por que tão poucas pessoas dedicam tempo à oração? Sabe, isso é algo, amados, que faz a diferença. Todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, que eram muito usadas por Deus, eram pessoas que passavam horas e horas e horas por dia na presença de Deus. Eram pessoas que se dedicavam à oração. E eu falei aqui, amado, sobre os 7 passos da oração. Se você entrar lá no YouTube, você vai encontrar o trilho para a oração, o caminho para a oração. Eu falo sobre como orar durante... Sabe por quê, amado? Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele chegou para os discípulos e disse assim, olha, vocês não puderam orar comigo nem por 1 hora. Nem por 1 hora. Então Jesus está dizendo, olha, vocês precisam orar pelo menos 1 hora por dia. 1 hora. O dia tem 24 horas. Tem um livro que fala assim, olha, ocupado demais para deixar de orar. Ocupado demais para deixar de orar. Quem ora, a vida fica mais fácil, as coisas ficam mais fáceis. Quem ora tem mais tempo. A pessoa que gasta o tempo em oração, o dia dela flui melhor. Isso é inegável. Eu falo de experiência própria. Mas por que é tão difícil orar? Por que tão pouco crente ora? Nós somos divididos em 3 reinos, ou 3 dimensões. A dimensão da carne, a dimensão da alma e a dimensão do espírito. O reino da carne, o reino da alma e o reino do espírito. Isso aí está dentro de você. Você é essa carne, é a alma, que são as emoções, o intelecto, os desejos, as vontades, né? A sua inteligência, esse é a alma. E o espírito, que é o sopro de Deus em você. O espírito que vai voltar para Deus. Então, o que acontece no momento da oração? Quando você vai orar, você tem que passar por esses 3 reinos durante a sua oração. Agora veja bem, eu preciso aprender a orar, sabe? Eu preciso aprender a orar. Romanos 8:26 diz assim, olha, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ali fala do Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, não sabemos orar como convém, não sabemos orar como deveríamos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, amados, aqui fala do Espírito Santo intercedendo. E aqui fala que nós não sabemos orar como devemos orar. Agora veja bem, esperar em Deus é uma ordem. Olha o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. O que ali diz? O que eu tenho que fazer? Esperar. Quem já esperou num dentista, num médico? Quem já esperou? Num advogado? Numa repartição? No Moro Veículos? Não é? Aqui é o único lugar que eu já vi esperar é Moura Veículos, né? Aqui na América. No Brasil não. Médico também, né? No hospital, na emergência. Esses dias alguém falou: pastor, fiquei esperando até 4 horas da manhã na emergência.
E por quê? Às vezes nós não esperamos diante de Deus. Nós esperamos um advogado, nós esperamos o dentista, nós esperamos um atendimento, nós esperamos o green card, esperamos a legalização. E por que nós não esperamos no Senhor? Sabe, uma das coisas que eu preciso aprender e que Deus quer me ensinar, amado, é esperar. E aqui, amado, é uma ordem. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Olha o que diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor, sobem com asas como águia. Essa é a vontade perfeita de Deus. A vontade maior de Deus, que você voe, que você decole. Mas se não está dando para voar, corre. Que é a vontade mais ou menos de Deus. Que você corra. Pastor, nem para correr está dando, então caminha. Mas não para. Não desiste, não desanima. Pastor Oliveira ontem no monte, se você não foi, perdeu. Ele contou uma experiência que ele foi para Pirinópolis, lá no interior de Goiás. E ele disse que falaram de umas cachoeiras. E os filhos ficaram doidos com a cachoeira. Cadê a Débora? Está ali, não é? Vamos na cachoeira, pai, perto. Tanto o pai dela, e o pai dela não queria ir. Falou, não, vai ter que andar, não. Vamos na cachoeira, vamos na cachoeira. E ele foi. Aí disse que quando ele chegou, a primeira decepção, tinha que pagar para entrar, né? Aí disse que pagou, estacionou o carro. Aí foi, andou, chegou na primeira cachoeira. Uma cachoeirinha pequenininha. Aí falou, mas é isso? Falou, não, as bonitas estão lá para frente. As cachoeiras maiores estão lá na frente. E ele disse que no meio do mato, pedra, tal, calor, aquela coisa toda. Ele chegou na segunda, falou, vamos voltar e tal, assim. Não, vamos, pai, bonito, é bonito. Falou, mas nós já vimos. Falou, não, as melhores estão lá no final. E aí ele foi na terceira, na quarta, parece que era 7. Parece que a última, que era top, a mais linda, que tinha um lago lindo. E quando ele chegou lá, eles tomaram um banho, se desfrutaram. E ele disse que quando ele estava voltando, ele começou a pensar: se eu tivesse desistido no meio do caminho, eu não teria tido melhor, ou visto melhor, experimentado melhor. Se eu tivesse voltado, e as pessoas dissessem, e aí, como é que foi? Eu não fui até no final, não. Eu deixei o curso no meio. Eu abandonei no meio do caminho. Eu não fui até o final. Sabe? Por quê que muitas pessoas não têm uma experiência com Deus? Por que muitas pessoas não têm uma manifestação poderosa do Espírito Santo na vida delas? Elas só vê os outros contar acerca de milagres, acerca de visões, de revelações poderosas. A resposta está aqui, ó. Porque não esperam. Deus não tem pressa. Aliás, a Bíblia fala o seguinte, olha, peca quem tem pressa, peca quem é precipitado. A Bíblia diz, peca quem é precipitado, ou quem tem pressa. E isso tem sido assim, um maior desafio na minha vida, assim, que eu enfrento, que eu gosto das coisas muito rápidas. E Deus tem me ensinado isso, a esperar em Deus, a ficar quieto. E isso é um desafio. Agora veja bem, 3 níveis de oração. Existem 3 reinos quando se fala de oração: o reino da carne, o reino da alma e o reino do espírito. Agora veja bem, olha o que aqui Efésios 6:18 diz: orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração. Agora veja o que Jesus falou aqui em Mateus 7:7. Olha, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui fala de 3 orações: a oração da petição, a oração da busca e a oração de bater, de combate. O tabernáculo, ele era dividido em 3. Ele tinha o átrio, que era o lugar que todo mundo podia entrar, o lugar santo, que só os sacerdotes podiam entrar, e o santo dos santos,
que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Era dividido em 3. Agora, qual desses 3 você quer entrar? Quando Jesus morreu, o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado. Era um véu grosso, espesso. A Bíblia diz que ele rasgou de alto a baixo. Então o véu foi rasgado, dando acesso para todos ao lugar santo dos santos, ao lugar santíssimo. Agora, quantas pessoas conseguem chegar lá? Veja bem, 3 níveis, 3 reinos. 3 reinos de oração. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo ou na vossa carne. O mesmo Deus santifica em tudo, espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Agora veja bem, o reino da carne e do homem é o domínio da petição. Pedir, dar-se-vos-á. Então você começa a orar, você se ajoelha, você fica sentado, mas você começa a orar. Nesse reino da carne, você vai repetir, é o reino da repetição. É o reino da petição. Você pede: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa, Senhor, Pai, me guarda, me perdoa meus pecados, Senhor, tem misericórdia de mim. E parece que nada acontece, você não sente nada. Você está orando, e de repente você fala assim: estou perdendo meu tempo. Nada acontece. No reino da carne, esse reino da carne, amado, os demônios têm livre acesso. Eles começam a bombardear a mente, falam: olha, você lembra daquele telefonema que você tinha que fazer? Olha, o telefone toca, olha, tem alguém chegando, o cachorro está latindo, as crianças choram. Olha, esse reino aqui, amado, é o reino da distração, é o reino do vazio, é o reino do que nada acontece. E você fica aqui 10 minutos, e tem pessoas, o estômago ronca, você quer comer, e você lembra do que tinha que fazer, você lembra das panelas para lavar, você lembra da roupa para lavar. Nesse reino aqui, sua mente é bombardeada, e você insiste, você está aqui: Senhor, e me abençoa, Senhor, e você repete 10 vezes o nome Jesus, e Deus, aleluia, glória a Deus, e parece que nada acontece. E aqui que a maioria dos cristãos estão e vivem aqui nesse reino, o reino da carne. Nada acontece. Eu não sinto nada. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus não escuta a minha oração. Parece que eu não estou sentindo nada, nada está fluindo. E eu oro e eu digo: Senhor, a minha família, para o meu cachorro, abençoa. Eu não tenho mais assunto. E parece que nada acontece. E aí a pessoa diz: eu vou comer um sanduíche, depois eu volto, eu vou dar o telefonema, eu vou fazer aqui, eu vou lavar as vasilhas, depois eu volto, eu sei que eu tenho que orar. E a pessoa não espera. E aí quando ela vai, lava as vasilhas, faz um sanduíche e ela volta, ela vai ter que começar tudo de novo. Ela vai ter que iniciar o processo total novamente. Nesse reino aqui, amados, é por volta de 30, 40, 50 minutos. Só que o que a pessoa não entende é que quando ela está aqui lutando na carne, tentando concentrar, e Senhor, por favor, Pai, me ajuda, Senhor, ajuda a minha vida, a minha casa, a minha família, e passa 40 minutos, e passa 50 minutos, e passa 1 hora, e de repente, parece que alguma coisa acontece. De repente parece que as lágrimas vêm. A pessoa ela começa a sentir algo diferente dentro dela. Ela para de pedir, ela não precisa pedir mais. Nesse reino aqui, amado, ela começa a sentir algo. Aqui os demônios só têm influência se tiver legalidade. Ali não. No reino da carne os demônios têm acesso total e completo. No reino da alma não. No reino da alma os demônios não têm. Por quê? Porque nesse reino existe uma presença.
Nesse reino, Deus começa a manifestar depois de 40 minutos, depois de 1 hora de oração, a pessoa está aqui e ela começa a sentir algo diferente, o coração dela queima, ela começa a adorar, ela glorifica, ela diz: Deus, eu te amo, Senhor, o Senhor é lindo, Pai, eu te adoro. E as lágrimas vêm, a pessoa começa a chorar, ela se emociona, o Espírito começa a tocar nela, ela começa a ser envolvida na glória, e ela sente a presença do Espírito Santo, algo diferente começa a acontecer na vida dela. Ela começa a sentir a presença, ela chora, ela adora, e ela não tem palavras, ela diz: Senhor, eu te amo, eu te adoro, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, papai, pela tua presença na minha vida, no reino da alma. As coisas começam a ficar diferentes. Nesse reino, alguma coisa começa a mexer no coração dela, e aqui ela já não está com tanta pressa. Aqui ela já não tem vontade de comer, ela já não tem vontade mais de dar o telefonema. Nesse reino, amado, ela descansa. Naquele reino ela não tem descanso, ela não tem paz. Aquele reino é um reino de guerra, de luta, de batalha. E a maioria nesse reino nunca sai dele. Mas quando ela espera, quando ela persevera em oração, aí ela começa a experimentar algo diferente. Olha só o que a palavra de Deus ela diz. Olha, quem vive segundo a carne, quem vive no reino da carne, aspira às coisas que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Quem vive no reino da carne, amado, que só consegue, não passa desse nível em oração, ela não consegue. Ela não vê mudança, ela não vê transformação. Olha o que a carne deseja. Olha o que a carne quer. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu vos advirto, como antes já desadverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que Jesus falou assim: vocês não podem esperar comigo nem 1 hora? Por quê? Porque Jesus sabia que antes de 1 hora, querido, antes de 40 minutos, dependendo o nível de oração da pessoa. Quando você começa a orar intensamente, todo dia, você fica aqui 10 minutos, 5 minutos, você já entra no nível da graça, da alma. Mas quando você ora esporadicamente, ora uma vez por semana, você vai começar tudo aqui, ó. Quanto mais você ora, mais rápido você chega no nível da alma. Quanto mais você ora, quanto mais você dedica oração, mais rápido você entra nesse lugar de paz. Aí você já não tem essa guerra, você já não tem essa batalha, você já não fica aqui 40 minutos lutando, meia hora lutando, e lutando contra a carne, brigando. Por quê? Porque a carne é inimiga de Deus. A carne não gosta de Deus. Ela não quer Deus. A carne quer Instagram, TikTok, Snapchat. A carne quer Netflix. Isso quando não quer pornografia, prostituição, adultério, jogo e um monte de porcaria. É isso que a carne quer. E quando eu não saio desse nível, mas eu vou viver isso. É bebedeira, é orgia, é pensamento ruim, é só coisa que não presta. Fofoca, fuxico, mexerica, intriga, e mágoa, ressentimento, e um monte de coisa. Porque a pessoa não consegue esperar 1 hora para ela entrar numa outra dimensão. Uma oração é isso. Sabe? Quando eu morava em Portugal, eu orava 6 horas por dia. Eu vi tantos milagres, e Deus tem falado comigo. Eu falei: eu preciso orar pelo menos 4 horas por dia. Eu preciso fazer isso. Eu preciso sair dessa dimensão. Sabe? Se você não tem uma vida de oração, amado, não espere milagres. Não espere coisas grandes. Sabe, nós vivemos numa sociedade, um mundo, pastor, não tem tempo. Me dá o seu celular, deixa eu ver se você tem ou não tem. Deixa eu ver o seu screen time. As suas prioridades são diferentes. Você vê 1 hora de vídeo no YouTube,
você vê 1 hora de vídeo no Instagram, no Orkut. Não, Orkut não, né? No Facebook, é só para os velhos. Eu já não estou nessa idade mais, né? Mas a gente não tem problema em ficar 1 hora vendo série da Netflix. É fácil ou não é? Mas ficar 1 hora para sair do nível da carne, isso é um desafio. Sabe, nós precisamos abrir nossos olhos. Eu já disse 347 vezes. Se eu falar para você, olha, eu vou te dar $100 para ir lá em Uster a pé e voltar. Você vai rir e vai falar, tá louco? $1.000, 3 dias andando, indo e voltando, nem pensar. $10.000. Não, $10.000, pastor, compra um carro. Velho, mas compro. Não, compra um carro mais ou menos. $10.000 eu vou. Mas como é que você vai chegar na Mass Pike? Meia-noite. Você vai estar chegando lá em Cambridge e pensando assim, será que vai valer a pena? Eu ainda vou ter que andar mais um dia, uma noite e mais 2 dias para voltar de a pé. Será que vale a pena? Os pés já estão calejados, já tem bolha de sangue, você já não está aguentando mais andar. Um calor terrível nesse sol. E você dizendo, será que vale a pena? $10.000, o que $10.000 resolve na minha vida? O problema de muita gente é que não consegue ver a recompensa. Se eu falar para você, eu vou dar $50 milhões. Muda alguma coisa ou não muda? Por 50 milhões, quem vai lá em Uster a pé e volta? Se não for, nós vamos te dar um couro. Porque você está muito devagar, é porque não acreditou no pastor. 1 milhão, o pastor disse, por 1 milhão já está bom. Mas eu pus 50 para... Por quê? Imagina você com 50 milhões, se você for inteligente, é lógico. Você vai comprar 100 casas de 3 famílias. 100 casas de 500 mil. Resolve a sua vida? 300 aluguéis por mês, de $2, $3.000. 300 aluguel, vai ser 10 pessoas batendo na sua porta, todo dia. 10 pessoas, 20 pagar. 20 pagar, você vai ter só na porta, só para pegar 3.000, 2.500, 3.000, 4.000, o dia inteiro, só pegando o din-din. Sabe qual é o problema? A pessoa, o irmão Carlinhos está quase nessa já. Toma posse aí, irmão, toma posse. Olha só, presta atenção. Presta atenção. O problema é que a pessoa não vê a recompensa dela ficar 40 minutos, 45, 1 hora, para ela sair dessa dimensão e entrar na outra. Sair de um reino e entrar no outro. Porque é esperando, é tendo paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Quem não espera, não tem oração respondida. Quem não espera, não tem resposta de oração. É simples assim. Mas para você esperar, amado, você vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sabe? Se você me perguntar, pastor, o que está acontecendo na política do Brasil? Eu vou falar para você, olha, eu sei que o Bolsonaro pôs uma tornozeleira dele, porque os outros me falaram. Não li isso em lugar nenhum. Nem vi em lugar nenhum isso. Alguém me falou. Sabe por quê? Eu não tenho tempo para ver notícia. Eu não tenho. Eu não quero. O tempo que eu ficar vendo notícia, eu vou ficar aqui, ó, na minha hora. Por quê? Porque eu quero acessar isso aqui, ó. Eu quero acessar isso aqui. Aliás, eu quero acessar isso aqui, ó. Mas se eu não esperar aqui pelo menos 1 hora, 40 minutos, meia hora, depende do nível, depende de quanto você ora. Tem vez que é 2 horas aqui, ó. E nada acontece, eu não sinto nada. Eu falo, Deus, o Senhor está aqui? E Deus fala assim, estou te testando, estou te treinando. Você precisa aprender a esperar. Então, mas desse reino aqui, é isso aqui que a gente quer. Agora, o reino da alma é o domínio da busca.
Pedi e dar-se-vos-á, petição, reino da carne, domínio da carne. Buscai e achareis. O reino da alma, o reino da busca. É quando você começa a orar aquilo que Deus quer que você ore. É quando você passou ali uma hora e você chega aqui, você já está chorando, você já está... Aqui você não tem pressa. Aqui você está em paz, aqui algo te invade, as lágrimas vêm com facilidade, você chora na presença de Deus, você sente o amor, o cuidar de Deus, sabe? Esse reino aqui, olha só, Salmo 63:1, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água, todo o meu ser anseia. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Salmo 135. Eu tenho sede, irmão, nesse nível, no nível da alma, você tem sede, você tem vontade, sabe, você sente algo. Por isso que quando você sai, no outro dia você fala assim, não, eu tenho que orar mais. Aí você volta aqui, ó, você já não fica aqui uma hora. Você já não fica uma hora, porque aqui, mano, é rápido o processo. Quando você ora, em 10 minutos, 15 minutos, você já está aqui chorando, se derramando na presença de Deus, alegrando no Senhor, sentindo a paz que excede todo entendimento, a alegria que o mundo não conhece, a alegria que o mundo não pode dar. Sabe, quando você tem essa prática diária, você vem mais rápido para esse nível, o nível da alma. Só que isso não é tudo. Isso não é tudo. Quando você persevera nesse nível, e você está se deleitando em Deus, você está derramando diante de Deus, você está glorificando, você está agradecendo, você está sentindo a paz, você começa a se aproximar do reino do Espírito. Você começa a chegar perto, e quando você chega, por isso é que esse é um nível de bater, porque você bate, para que a porta se abra, para você ter acesso, nesse nível aqui, amado, isso aqui são revelações profundas. Isso aqui Deus te mostra coisas que poucos cristãos sabem, poucos cristãos conhecem. Nesse nível do Espírito, olha só, reino do Espírito do homem é o domínio do bater. Gálatas 5,16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha o que 1 Coríntios 6,17 diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Sabe o que acontece nesse reino? Nesse reino, quando você chega, você se junta ao Senhor e se torna um com Ele. Nesse reino aqui você não ora, é Deus é que ora por você. Nesse reino aqui você já não pede, você sabe, porque nesse reino você sente, se unido a Deus, você se torna um espírito com Ele. Quando você consegue chegar, você sente a presença do Todo-Poderoso, você sente a alegria, a unção, a graça do Senhor. Nesse reino aqui, amado, o Espírito Santo está ministrando na sua vida, ministrando cura, ministrando libertação, curando os seus traumas, curando o seu complexo. Sabe por que tem gente que tem 30 anos na igreja e tem os mesmos traumas, os mesmos complexos, é orgulhoso, não consegue mudança na vida, na natureza, no caráter, porque nunca passou desse nível para cá. Chega no nível da alma, ela chora e vive no nível da carne. Chega na alma de vez em quando, mas ela não consegue acessar aqui para ter uma cura total, mudança de caráter. Nesse nível aqui, amado, a transformação, a mudança. Nesse nível aqui, meu irmão, a pessoa te insulta e você fica calado e diz assim, me perdoa, eu preciso de melhorar. Nesse nível aqui, amado, você engole sapo gigante. Sapo do tamanho de um boi. E depois diz assim, eu preciso de mudança, me perdoa, me desculpa. Quem vive naquele nível lá, não. Aquele nível lá, se olhar torto para ele, arrumou briga. Porque vive no nível da carne. Nunca acessou o nível do Espírito. Nunca chegou nesse nível aqui de dizer, olha, me perdoa. Por você eu vou fazer qualquer sacrifício para agradar aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Para ser igual a Ele. Só nesse nível aqui, mas só no nível do Espírito, é que há mudança de caráter, é que há transformação na natureza da pessoa. Se você não consegue chegar a bater para ter acesso a esse nível, a sua vida
vai continuar a mesma. Vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque não espera, porque não acessa, porque não permanece, porque não persevera. Sabe? Deus quer trazer uma mudança tão grande na sua vida. Você não imagina o que Deus tem para colocar nas suas mãos. Você não imagina o que Deus quer trazer para você. Você nem sonha aonde Deus quer te levar. Você não sonha isso, você não imagina isso. Se você imaginasse, você ficava 2, 3, 4 horas em oração. Ah, pastor, não tem tempo. Se eu olhar no seu screen time, eu vou ver que você tem tempo. Tenho certeza absoluta disso. Se eu olhar na sua televisão, quantas horas de Netflix? Quanto tempo de YouTube? De WhatsApp? De conversa? Lendo notícias? Eu vou ver que você tem tempo. Só que Deus não é prioridade, oração não é prioridade. Oração não é prioridade. Saber da notícia do Bolsonaro é prioridade. Saber da notícia da imigração é prioridade. Mas oração não é prioridade. Oração é se der. A minha vida não muda. Eu continuo o mesmo. Eu não tenho acesso às coisas grandes de Deus. Sabe? Eu preciso abrir meus olhos para isso. Eu preciso enxergar. Isso aqui é acessível a todos. Não é alguns privilegiados, não. Mas eu não consigo esperar 40 minutos. Eu não consigo esperar 1 hora. Eu não consigo esperar aqui para ir para um outro nível. E aí minha vida é só essa. Deus me abençoa, me guarda. É uma reza. E Deus fala, eu já sei de tudo isso, filho. Aguenta só mais 20 minutos. Mais 20 minutos, filho. Mais 20 minutos, filho. Olha, você está chegando, filho. Isso, persevera, persevera. Opa, esqueci. Tem que mandar um recado aqui para alguém que eu tinha esquecido. Aí eu volto. Agora, Deus fala, volta para cá, ó. Você não está lá mais, você está aqui. Essa é a vida da maioria dos crentes. Essa é a vida da maioria que não persevera, que não entende que é um processo. Deus está te treinando, Deus está querendo te dar paciência. Você tem que ser paciente para você chegar aqui. A hora que você chega aqui, aí as lágrimas vêm, você chora. Aqui você não tem pressa, aqui você adora, aqui você glorifica, aqui você exalta e você agradece a Deus, você sente o amor de Deus. E sem saber, você está chegando cada vez mais perto. Sem saber, você está começando a chegar, você vai bater. Aí você acessa, você diz e você chega, pá. Aí chega aqui, seus traumas são curados, as feridas do passado. Aquela pessoa que abusou sexualmente de você, aquela pessoa que te roubou, aquela dívida. Você diz, eu não quero receber mais nada porque eu tenho Deus, eu tenho a presença dEle em mim. É isso que acontece, querido, quando você acessa o Espírito. É isso que acontece quando você chega nesse lugar de descanso em Deus. Sabe? E a maioria nunca chegou aqui. A maioria nunca chega. Porque não passa 2, 3 horas orando. Nem sábado que tem tempo. Nem dia nenhum. Perde o sono. Ao invés de orar, fica rolando na cama, rola para cá, rola para cá, rola para cá, rola para cá, rola para cá. Ao invés de orar e dizer, Deus, eu quero passar tempo contigo. Irmãos, a presença de Deus traz descanso. Às vezes você acorda de madrugada e você fala, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Mas não tem coragem de ficar 2 horas esperando em Deus, buscando a presença dEle. Sabe? É inegável. Se eu perguntar aqui, amados, se você acredita que a oração faz diferença, eu tenho certeza, 100%, no mínimo 99% vai dizer, não acredito que a oração faz diferença. Mas não ora. Tem uns que falam assim, pastor, ora para mim. Vocês oram para mim, ora para mim, vou ligar num profeta lá no Brasil. E Deus está dizendo, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Quem tem que orar é você. Se você fosse novo convertido, tudo bem, mas você não é. Se você não conhecer essa palavra, tudo bem.
Mas, para crente maduro, Deus não quer que você liga para profeta. Deus quer revelar a profecia dele para você. Deus quer falar é contigo, no lugar santo dos santos, na presença dele. Sabe? Eu queria desafiar você. Se você acredita no que eu estou dizendo, você vai entrar lá no YouTube, aliás, lá no Google, e vai pôr assim: benefícios da oração para o ser humano. E você vai ver o que a ciência diz. Não sou eu, é a ciência. A Bíblia fala que a oração dá descanso, a oração traz paz, a oração é tudo. O problema é que a gente não ora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria desafiar você nessa manhã. Sabe? Se você imaginasse aquilo que Deus tem para colocar nas suas mãos. Se você imaginasse aquilo que Deus quer fazer, aonde Deus quer te levar. A casa que Deus tem, a casa que Deus quer que você more. O salário que Deus quer que você tenha. A vida, o casamento que Deus quer. A vida espiritual que você viva. Você começaria a orar hoje. Você começaria a esperar em Deus hoje. Não oração de 10, 15, 20 minutos. Você não vai sair do reino da carne. Você nunca vai experimentar outra dimensão de oração. Deus quer que você aprenda a esperar. Se você não aprender a esperar, você nunca vai ter acesso. Sem esperar, você nunca vai chegar lá.